Fala pessoal, tudo bem aí com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Além das Águas e hoje, particularmente para mim, uma felicidade muito grande estar recebendo essa convidada que a gente tem tentado aqui por um tempo e finalmente, felizmente, deu certo para ela vir, que é Maria Aparecida de Araújo, mas muito mais conhecida como a dona Cidinha Manzoli, né? Maria Aparecida de Araújo Manzoli, como é o nome de batismo, mas é mais conhecido como Cidinha Manzoli. Dona Cidinha, que faz parte da história de Olímpia, que não tem como falar de folclore, de cultura, de ensino, de educação aqui em Olímpia, sem lembrar do nome dessa pessoa tão especial para todos nós. Foi minha professora, né? A gente teve também momentos de convivência devido ao folclore, que a gente teve participação no folclore, e hoje está aqui participando, né, desse projeto, prestigiando, que é um orgulho, uma honra para mim, viu, dona Cidinha? Está recebendo você é a senhora, né? Posso falar assim? Muito feliz por estar recebendo e poder estar registrando, né, essa história que muita gente sabe, é de conhecimento público, o esforço dela, a dedicação de uma vida toda pelo folclore e pela cultura de Olímpia, poder contar e estar participando, enriquecendo mais o canal Além das Águas. Tudo bem, dona Cidinha? Tudo bem, tudo bem. Vai bem. Obrigado mais uma vez por estar presente e por estar participando aqui, viu? Muito honrado. Muito obrigada, eu fico muito agradecida e também estou feliz por poder falar um pouco da minha história, mas mais ainda de Olímpia, que a gente ama tanto. Exato. Esse projeto, a senhora sabe que nasceu pelo amor à Olímpia e pelo prazer de deixar esse registro, convidando as pessoas que fazem parte dessa história tão bonita da nossa cidade e nos dá tanto orgulho. Então, nós vamos falar um pouquinho da vida da Cidinha Manzoli, até histórias que às vezes não são de conhecimento público. A gente conversou um pouquinho antes aqui, ela me contou histórias que eu, sinceramente, não imaginava. E aí nós vamos poder deixar esse registro para todo mundo. Estamos aqui também com o Teobaldo, hoje participando mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, viu, Rodrigo? Que o senhor me mandou lá no Facebook, eu já aceitei, viu? E tá tudo certo. Dona Cidinha, sabia, a Dona Cidinha foi uma festa lá no grupo, quando o Rodrigo falou que a senhora ia vir aqui no programa, né, Rodrigo? Porque exato, a gente já estava tentando, o dia que falou, a gente, hoje ela vem. Isso. Hoje, um dos programas mais esperados de Olímpia. Exato. Muita gente sugerindo o nome da Dona Cidinha. Exatamente. E chegou a hora. Chegou o dia. Ô, Rodrigo, aproveitar e pedir para o pessoal que está em casa, o pessoal que está assistindo aqui o podcast, né, do Além das Águas, aproveitar e se inscrever. Clica no botãozinho se inscreva, ative o sininho, compartilhe esse vídeo para chegar mais longe, para outras pessoas verem essas histórias maravilhosas que tem contado aqui no podcast, não, Rodrigo? Isso, inscreva-se lá, inscreva que fortalece o canal e traz mais pessoas para assistirem, para conhecerem. Esse é o objetivo da gente, divulgar cada vez mais. Exatamente. Você já é inscrito? Claro. Ah, é? Se eu for o primeiro, né? É, isso aí. Bom, vamos lá. Dona Cidinha, que é muito conhecida aqui por todos, tem uma história fantástica. Eu queria, assim, que a senhora contasse para a gente um pouquinho, às vezes, as coisas que as pessoas não têm esse conhecimento. Como foi esse começo aqui em Olímpia, a infância, o crescimento e, principalmente, como tudo começou relacionado com a cultura, com a música, que eu sei que a senhora se envolveu bastante desde cedo. Eu nasci em Olímpia, graças a Deus, né? Com muito orgulho. Tenho muito orgulho disso. Sou olimpiense, nasci aqui em 1941, mas os meus avós, do lado paterno, o meu avô... Eu sou nascida Maria Aparecida Araújo. Sou Araújo. O meu avô veio da região de Ribeirão Preto, de Bebedouro para cá, abrindo picada com machado, e se estabeleceu ali no bairro Santa Cruz. Certo. Então, meu avô tinha terras ali, e do lado do meu pai.
o casal, né? Era Alberto e Benedita. E a minha mãe é descendente de imigrantes portugueses. O meu avô e a minha avó vieram de Portugal. Então, eu sou uma mistura, né, de tudo isso, de Brasil, de um pouco de negro, tem um pezinho na senzala, e também portugueses, bem forte. Uma mistura muito grande, uma né? Uma mistura muito boa. Como fala, de origens, acredito que de cultura também, como todo brasileiro, né? É. Uma miscigenação muito grande. Exatamente. E aí, quando tem jogo, então você torce pro Cristiano Ronaldo ou pro Neymar, ou dona Cidinha? Neymar, eu sou brasileira. Ah, então tá bom. Portugueses eram meus avós. Então tá certo. Muito bem. E foi uma infância muito boa, muito gostosa, porque naquela época, né, as ruas eram ainda de terra. Eu nasci ali na Doutor Antônio Olímpio, próximo, numa casinha que ainda existe até hoje, próximo ao Fórum, e morei naquele quadrado ali durante muitos anos. Então, passei boa parte mesmo da minha infância brincando ali nas ruas, na época que a gente brincava de amarelinha, de aquelas brincadeiras bem populares. Bem populares. E eu sempre gostei, sempre falava que ia ser professora. Então, eu não trazia as crianças da vizinhança, mas não brincava de casinha, brincava de escolinha. Logo criança. Ainda bem pequena. E a gente não tinha material, então eu fazia as crianças escreverem, eu fazia qualquer coisa no chão mesmo, a gente sentava no chão, e eu usava carvão. Naquela época era fogão de lenha, né? Legal. Então eu já falava para minha mãe, não joga o carvão, eu quero carvão para fazer a minha escolinha. Então era um sonho, né? Era um sonho, então já essa parte do magistério, de professora já era um sonho. De ser professora. Eu acho que, tinha esse desejo. E depois, em seguida, né, eu estudei sempre no Anita Costa, que era a escola, né, da cidade. Ali eu fiz o que seria hoje o ensino fundamental. Fiz na época era grupo e ginásio. Então eu fiz até o ginasial no Anita Costa. E, junto com os meus estudos, eu comecei a estudar acordeão. Então, o meu primeiro acordeão tem, acho que mais que o dobro da idade de qualquer um de vocês aqui. E a senhora tem até hoje ele? Tenho, ele está guardadinho lá. Ah, que... ele já não, assim, não dá para muita coisa, porque ele já não segura mais a afinação. Mas foi meu acordeão, meu companheiro a vida inteira. O meu pai me deu o acordeão quando eu tinha 8 anos. Então, dá para vocês fazerem a conta que ele tem mais de 70. Começou a tocar, então, logo antes dos 10 anos, 8 anos. Já comecei estudando. Era uma época que, até então, o acordeão era um instrumento de homem. Eu dizia que era um instrumento pesado, que era essas coisas do século passado, né? Sim. Então, coisas de homem, coisas de mulher, era muito assim. Mas aí veio uma fase que apareceram algumas artistas, não era televisão, era rádio. Então, Adelaide Quioso, Conchita, então, algumas mulheres tocando. E aí deu aquela febre, né? Das meninas. Outras meninas também e mulheres também, mesmo senhoras, né? Que foram estudar. Porque é um instrumento que você leva para onde você quer. E é o momento, né? Ele pode tocar com o som ambiente, né? Não precisa ligar. Exatamente. Tem uma sonoridade ele é um boa. instrumento de sopro, né? Sopro. É o fole que dá a sonorização tanto do teclado quanto do baixo. Mas hoje também é usado eletronicamente, né? Mas ele teve uma fase também que ficou meio adormecido e depois voltou com tudo, né? Hoje ele está presente nessa música popular brasileira, que hoje é o sertanejo, o universitário. Na região norte, nordeste, no sul, ele tem nomes diferentes, né? Mas nunca deixou de ser tocado. Então, lá eles mantêm, né? Você sabe que o nordeste é acordeão, zabumba, triângulo, ganzá, e o sul entra, eles chamam de gaita. As gaitas. A gaita, né? O violão e o bombo legueiro. Então, é um instrumento que é muito divulgado, e principalmente nos dias de hoje. Tem um tipo de gaita, não sei como que é o nome exato, que eu vi uma vez um pessoal que tem uma origem paraguaia tocar,
que ele é um pouco diferente. Parece que ele tem uma afinação quando sopra e depois quando puxa. Sim. Falaram que é muito mais difícil, porque as notas se invertem, né? Sim. Eu não sei, mas ele é mais usado lá pro sul, pro Cone Sul, aí, pro Paraguai. Eles chamam de gaita ponto. Gaita ponto. Quem toca, sempre tocou muito, é o Borghetti. Ah, tá. O Borghetti, bem conhecido, ele divulgou muito. Ele é mais leve, é apoiado menor, né? na perna, e ele não tem teclado, como o acordeão tem um teclado na mão direita, baixo na mão esquerda. Ele é botão, por isso que é gaita ponto. E ele ele emite uma nota quando abre e quando fecha é outro som. Isso é bem bonito, eu já vi já pessoalmente. Bonito, é um instrumento. E tem também, né, o bandoneon, que é muito usado lá na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, em outros lugares. E falando em acordeon, né, em sanfona, esse instrumento acompanhou a senhora durante toda a vida, né? Eu tenho uma recordação, assim, dentro da sala de aula, a senhora levava para ilustrar as aulas, apresentar as músicas, apresentar o próprio instrumento, e depois nos palcos do Festival do Folclore, sempre a senhora ali na cadeira, no cantinho ali, junto com o acordeão, né? Fez parte. Exatamente, né? O acordeão foi, assim, meu parceiro, meu companheiro. A música faz muito bem para a vida da gente. E também meu ganha-pão, né? Posso dizer, porque com 13 anos eu comecei a lecionar acordeão. Começou a dar aula? Eu comecei a dar aula para a filha de uma vizinha, por incentivo da própria vizinha. E depois daí foram surgindo mais pessoas, mais alunos querendo aprender. Eu tive época de ter 40, 50 alunos. Então, foi assim uma forma, né, também de financeira. E eu me tornei arrimo de família e assim foi. 13 anos. Então, foi a segunda fase como professor. A primeira foi lá na rua, com o carvão. No carvão. E a segunda foi já depois já com o acordeão. No acordeão. E aí, eu acredito que isso deve ter incentivado também a paixão por dar aula, né? Não só de... Dá até um nome de filme, hein? Do carvão aos palcos. Do carvão ao acordeão. Ao acordeão. Deve ter influenciado o gosto por lecionar. Que aí depois veio outros tipos de aula. A senhora deu aula de educação artística, né? E isso aí despertou o interesse de estar ensinando as outras pessoas, né? Exatamente. Eu fiz, como eu disse aqui, o Anita Costa, depois eu fiz em São José do Rio Preto conservatório, né, de então acordeão. Fez uma formação musical. Fiz uma formação, sim. Sempre com leitura musical, tocando inclusive no acordeão até peças eruditas. Que legal. E mais tarde, quando eu já estava casada, inclusive, eu fui fazer canto orfeônico na PUC Campinas. Que daí, então, eu fiz uma formação para regência e uma formação para lecionar em escolas públicas, que, graças ao Vila Lobos, tinha aulas de música. Então, eu passei a dar aulas de música. E sempre fui uma professora, assim, fora da sala de aula, porque eu dava aula, como você falou, sempre com o meu acordeão, ele era meu parceiro. Então, eu botava todo mundo para cantar, fazia bandinha. Então, escola que não tinha condição, eu confeccionava com os alunos os instrumentos. Então, eu tocando o acordeão, eles me acompanhando. E aí comecei depois também, né, com as danças, e eu ensinando as pessoas também a parte musical e tocando junto, né? Então, eu comandava uma banda. Isso é tão importante, tanto é que eu tenho essa recordação até hoje. Isso aí foi na minha 8ª série, em 1990, e a gente tem essa coisa muito viva, essa aula ilustrada, com o contato realmente com a música ao vivo dentro da sala de aula. Então, isso é inesquecível e marca. E lógico, desperta o interesse pelas artes, né? Realmente fica uma aula muito mais completa. E fica a dica, né, para o pessoal que está começando na vida aí de lecionar, o quanto é importante ilustrar as aulas desse jeito, que fica guardado para a gente. Eu fico feliz também de ouvir isso e de ouvir, às vezes, quem foi meu aluno que até hoje canta musiquinhas que eu ensinei. Eu sei de uma pessoa que canta até hoje, bom dia, bom dia, bom dia, para os filhinhos dele, e que aprendeu comigo.
E outros que falam, olha, eu sei cantar o hino nacional porque a senhora me ensinou. Isso, cobrava, né? Cobrava. Era obrigado a saber cantar. Naquele tempo era assim, né? Hoje é tudo bem diferente. Mas eu tinha prazer. Mas isso é importante. Sempre entrar na sala de aula era a minha vida. Realização plena. Eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele me deu, principalmente a oportunidade, né, de realizar todos os sonhos que eu tive na vida, de trabalhar, de ser professora, de ter esse reconhecimento, né, um legado dos meus alunos, daqueles que foram meus alunos, e também da parte cultural, né, da parte do folclore. Com certeza, importantíssimo. E essa realização profissional não tem preço, né? Acho que a gente luta tanto para isso, para buscar essa felicidade através, principalmente, da vida que a gente tem profissional, né? E a valorização do professor. Isso. Apesar de que, como diz o Chico Anísio, né, o salário, mas o importante é isso, é a realização, é você estar bem com aquilo que você está fazendo. Porque o magistério é um ministério. É um ministério. Então, se você ama e você faz com amor, é muito gratificante. Muito bem. E o Rodrigo era um bom aluno, dona Cidinha? Bom. Bom aluno? Bom aluno, disciplinado. Disciplina. Disciplina. Os indisciplinados a gente lembra também. Acho que lembra até mais, né? Lembro. Tá vendo? Então, se for contar a história... Me pegar, né? Não, era só para constar aqui, né? Se for contar a história de aluno bagunceiro, tinha um que eu chegava na sala e ele estava em cima da carteira. É o que mais tem, né? Muito bem. Dona Cidinha, e aí a gente acabou desviando um pouco, foi para a carreira profissional, mas voltando. Aí a senhora também se casou com uma pessoa de Olímpia, né? Sim. E teve uma história devido até acabou levando o nome, né? Manzoli. E era uma família bem tradicional de Olímpia, né? Que tinha comércio, que foi muito conhecido, e inclusive teve um ramo do comércio ligado também à educação, que vendia materiais, que é da recordação de todos, né? Exatamente. Então, é o que eu digo, né? Deus tem planos para a gente e eu sou muito grata por todos os planos e tudo que Ele fez na minha vida. Então, quando eu estava com 14 anos, eu tive a oportunidade de estudar a Bíblia. Eu me tornei adventista do sétimo dia e a família do meu marido era também adventista. E lá a gente se conheceu, a convivência, poucas pessoas. Claro, né, ele era bem bonito, senhor rapagão, eu acho que eu também era. Então, a gente foi chegando e começamos a namorar e nos casamos. Então, eu só namorei ele também. E eu me casei com 19 anos, aí que eu me tornei Maria Aparecida de Araújo Manzoli, com muito orgulho, porque é uma família também muito honrada, de muito trabalho, que conseguiu construir o que conseguiu, porque trabalhou bastante. Então, meu sogro e minha sogra vieram para a Olímpia no ano que eu nasci, em 1941, com os filhos pequenos, com uma série de problemas, e começaram um trabalho, né, quase que sem nada, e conseguiram chegar até onde chegaram. Casa Manzoli. Magazine 2M. Depois, né, expandiram, aí foi aberto o Magazine 2M para separar. A Casa Manzoli ficou com a parte de tecidos, de cama, mesa e banho, e o Magazine, então, com material escolar, brinquedo, armarinho. E ele era, assim, de muita visão. Se eu for falar do meu marido aqui, eu vou falar até amanhã, porque foi, assim, uma pessoa incrível e todos que conviveram com ele sabem. Inclusive, eu gostei muito quando você lembrou da sacola. Quem não lembra, né? A sacola do Magazine 2M. Você comprava material, não sei se você vai lembrar disso, não. E aí ganhava a sacola. Até a senhora me contou numa outra conversa que a gente teve, da onde surgiu a história da sacola. Eu queria que a senhora contasse. Exatamente. Ele era, assim, uma pessoa bem diferenciada, né? Ele tinha coração em Deus, né? E ele se preocupava que, às vezes, os pais iam comprar material
e não tinha como comprar a bolsa escolar para as crianças. Aí ele foi pensando, a gente conversando, mas dele. Aí ele descobriu uma fábrica ali em Campinas que fazia sacolas. Então, também não deixava ninguém constrangido. Ele, ao invés de embrulhar, ele colocava o material, a compra dentro da sacola. E aí passou a ser um hit, né? Isso. Então, Todo tanto mundo queria sacola, o né? menino que podia usava, o que não tinha condição de comprar também usava. Depois de todo ano tinha sacola, ficava na família, os pais também, quando iam pescar, e não sei, usavam a sacola. Era uma forma também de divulgar a empresa. Propaganda, tinha o nome, né? O lado humano dele, né? Muito legal Então, essa meu história. marido, muita gente, isso quando ele faleceu, pessoas vinham me falar e dizer que eram muito gratas a ele, que só tinha estudado, porque ele dava o material quando eles não podiam comprar. Fantástico. Então, ele foi, assim, realmente, eu fui muito abençoada por Deus em toda a minha vida. Eu quis lembrar dessa história porque faz parte da história de Olímpia. Parte, sim. E a família e o marido, né, saudoso por todos, que é uma pessoa querida, lembrado até hoje, e o comércio também fez parte de Olímpia. Então, sim. E essa curiosidade que a gente teve numa conversa, eu falei, isso é importante, que eu não sabia, e muita gente, acredito que não sabia disso também. Ele amava também muito essa cidade, apesar de que era nascido em Araraquara. Ele veio para cá aos 9 anos. Mas ele foi presidente da Associação Comercial por 13, 15 anos, por muitos anos. Batalhou muito pelas coisas, para trazer coisas para a Olímpia. E foi, assim, um grande homem. Muito bem mesmo, merece os parabéns. E aí vieram os filhos, né? Que merecem episódios à parte aqui, né? Os filhos também são pessoas incríveis, fazem parte também da história de Olímpia. E a senhora vai contar rapidamente, porque espero até poder convidá-los para um outro episódio aqui, vim também contar a história deles. Mas, como faz parte da história, a senhora pode falar rapidamente também alguns feitos e a formação, né? Eu acho que é legal. Exatamente. Os meus filhos, eu me casei com 19 anos, né? O meu filho, o Jonatas, nasceu em 61, a Jane em 63 e a Jocelyn em 65. Uma escadinha. Isso. Mas foram, assim, sempre muito, vamos dizer, boas crianças, né? Bons adolescentes, boas pessoas, bons cidadãos, que isso é muito importante também, contribuindo, né, para a melhoria das pessoas. E a parte musical, né, que nós comentamos... Sempre fez parte da família. Sim. Eu, desde o ventre, eu colocava música para eles ouvirem. Então, eles ouviam música no meu ventre. Certo. Eu já fazia questão desse contato com a música desde... Aquelas vitrolinhas antigas, né, aqueles bolachão assim. Isso. Então, eles ouviam música. E cresceram com música, tanto em casa quanto na igreja também. A igreja dava muita oportunidade, né? Para cantar, para tocar. Então, hoje é uma geração... Os três, né, o Jonatas é músico por profissão, ele é um pesquisador sonoro, ele trabalha com um departamento da Unicamp, que é o NICS, que é um núcleo interdisciplinar de comunicação sonora. Então, ele trabalha com sons. Hoje, ele é mais compositor do que qualquer outra coisa. Certo. Então, ele compõe óperas, ele compõe... Agora, na pandemia, ele compôs várias cartas, então, aquelas falando da distância, de tudo que acontece. Ele já é pós-doctor também e tem trabalho no mundo todo. Então, ele já morou na Inglaterra, na Holanda, na Espanha. Atualmente, ele está em Portugal, em Coimbra. Que legal. Então, tudo através da profissão, da música, que abriu todos esses horizontes para ele e para a família. Sim, ele já foi muito premiado também, muitas obras dele já foram premiadas. Ele teve um prêmio muito importante da Fundação Rockefeller e muitas outras. Não dá para discorrer tudo agora. As meninas, foram para a área da saúde. Uma é fisioterapeuta, a outra é enfermeira. Mas todos são músicos. Certo. Todos tocam instrumentos. Sim, cantam e tocam 2 instrumentos cada um.
E os meus netos, a mesma coisa. Seguiram Então, também o caminho. Também, todos. A influência é Todos, muito grande. Então, eu tenho um neto engenheiro, um neto que fez linguística, tenho uma que é arquiteta, tenho psicóloga, tenho advogada, tenho outro também, são 2 engenheiros elétricos, mas todos são músicos também. Também tocam, no mínimo, 2 instrumentos. E quando a gente reúne, nós tínhamos... Tem uma banda? Eu tinha aqui em Olímpia o grupo da família, né? Nós saímos, inclusive, naquela época, fazia muita serenata. Então, nós íamos fazer serenata, eu e meus filhos. Depois, os meninos, quando estavam próximos ali, entre São Paulo e Campinas, também eles tinham um grupo musical. Hoje não, eles estão espalhados aí, né, aqui no Brasil e fora do Brasil, então está mais difícil. Espero, né, eu já tenho um bisnetinho, em outubro está chegando uma menininha, espero que os bisnetos também venham gostar de música como a gente conseguiu até essa geração. Não tem como. Música é no café, almoço e na janta. Exatamente. E olha que essa época aí as músicas não tinham nem fim, né? Elas iam baixando o volume aqui, ó. Acabava. E aí vocês tocam o quê? Assim, que estilo musical que a família gosta de fazer junto lá? De tudo? De tudo. Tem todo tipo de influência. Nós gostamos. A gente tem mais a parte religiosa, né? Ah, sim. As músicas da igreja, que são páginas lindíssimas também. Os meus 2 netos, os filhos do Jonatas, também compõem. Certo. Eles já estão compondo também. Mas tocamos de tudo. A igreja, a religião, ela forma muitos bons músicos, bons cantores, né? A gente vê direto. A igreja, todas as igrejas em si. Mas a igreja, não sei se vocês devem conhecer, o canal da Novo Tempo, quanto tem de música, né, na parte da igreja. E hoje tem um mercado só para isso, mercado gospel, aí tem de todos os estilos. A igreja valoriza muito. Foi feito agora um grande coral em São Paulo, que entrou para o livro dos recordes da minha igreja. Não sei te falar agora, porque não estava no nosso roteiro, quantas pessoas estavam cantando. Então, já foi muito famoso sempre o coral Carlos Gomes. Então, a igreja é muito voltada para essa parte musical. Que joia, muito bem. Agora, fugindo um pouquinho do assunto musical, estou curioso para saber, é de folclore. É o privilégio de ter convivido, iniciado esse festival, que está no coração de todos os olimpienses, e ter convivido o professor José Santana, né, por muitos anos. Como é que isso aconteceu? Como é que tudo isso começou? E, lógico, a senhora já estava envolvida com a música, já estava envolvida com a sala de aula, ensino, né, instrumento, mas como isso que aconteceu na vida da senhora? O professor Santana, bom, eu era gênio, né? Gênio. Gênio. E ele começou as pesquisas dele, né, de folclore. Ele era de Ribeiro dos Santos, mas ele veio para a Olímpia para estudar no antigo Colégio Olímpia, e ele já trazia e discutia nas salas de aula com os professores, o professor Vitório Gorlon, outros professores. Até que ele foi envolvendo, depois ele se formou, começou a dar aula também ali no Capitão Narciso, e ali ele começou a trazer os grupos para dentro da escola e falar de folclore, e foi envolvendo todos os professores. Então, o professor foi envolvido o professor Vitório Gorlon e a esposa recolhiam o material dos alunos para fazer exposição, que deu origem ao nosso museu. Sim. Então, o professor Casagrande, que está aí ainda para testemunhar, também participava. E assim, cada um numa área. E a mim, ele me inseriu, né, na equipe, porque ele ia pesquisar as músicas, era um gravador enorme de rolo, assim, grande. E aí ele voltava com aquelas músicas assim, cantadas pelas pessoas, do jeito que estava, né? E ele falava para mim, eu fazia os pentagramas, eu pentagramava, porque não tinha os recursos de hoje, de gravar, de guardar, de fazer nada disso, nem condição. Esses grupos que a senhora fala, era o quê? Grupo da cidade? Que, por exemplo, tinha os violeiros da cidade, tinha cultura local e da região, era isso?
Trazia igual para uma apresentação da escola? Isso. Uma feira da escola? Era os grupos, ele começou a incentivar os grupos de reis, de companhias de reis, ele que incentivou a formar a Congada, o Moçambique. Então, onde ele sabia que tinha alguma coisa, ele trazia. Ele apoiava e trazia. E também essas cantorias, ele gravava, às vezes até em terreiro de Umbanda. Certo, ele toda gravava, cultura. tudo que tinha cultura popular. Envolvimento, que fosse coisa do povo. Então, ele trazia aquelas músicas, eu ouvia e passava para a partitura. Para a partitura. Tanto que os anuários mais antigos estão lá as partituras. Certo. Então, então, ele publicava nos anuários. Que ideia fora, assim, à frente do tempo, né? À frente do tempo. Né? Então, Genial. ele trazia, tinha a música folclórica, ela tem várias, como é que eu vou dizer, categorias, né? Sim. Então, por exemplo, tinha um canto acumulativo que ele coletou. Certo. Eu devo ter cantado na classe com você. Estava a moça em seu lugar, veio a mosca lhe atentar. Mosca na moça, moça namora, eu não posso namorar. Então, ele trazia, ele coletava cantorias do povo também. Ele coletava e trazia, a moça e a mosca tem no anuário o pentagrama dela. Está registrado isso. Está registrado. E assim muitos outros, né? Então, tinha muita canto, tinha lindo um acalanto. O acalanto é a cantiga de ninar. Então, ao invés de você cantar Dorme, Nenê, que o bicho vem pegar, então é dorme, ó meu anjo lindo, vai calma dormindo, quem vela sou eu. E assim vai. Isso vai passando de geração para outra. Também está pentagramado e está registrado nos anuários. Muito legal. Então, ele trazia muita coisa. Eu passava, às vezes, e eu gostava também de fazer isso. Então, tinha um prazer de fazer. Cada um de nós, ali na escola, outros ajudavam a fazer flor para os grupos, outros ajudavam até costurar, às vezes, a roupa para aqueles que não podiam. Então, ele conseguiu, né, nos agregar todos em torno do folclore e, inclusive, levou, não sei se vocês, não é da época de vocês, mas tinha o diretor da escola, que era o seu Altino Robasi, né, que chamava de Altinão, que era um bravão, mas ele ficou também um apaixonado pelos festivais. E foi lá que começou essa semana do folclore. Sim, a gente fazia na própria escola. Sim. Nós fizemos 4 festivais na escola, depois cresceu, ele chamou a gente, falou, olha, não cabe mais. Então, ele ainda espanou a mão assim, falou, agora, ó, nosso filho vai andar. Aí a gente foi para a praça. Certo. Então, fizemos vários festivais na praça, depois a praça também já não comportava mais, aí o prefeito era o Wilson Zangirolami. Aí o Wilson sugeriu que fosse para o ginásio de esportes, com a promessa de que ele ia construir um recinto próprio. Que está aí e agora. Ele cumpriu. Isso. E ele cumpriu, ele construiu. Então, foi um salto muito grande, né? Então, muitas pessoas, até hoje tem gente que fala, mas falam erradamente, folclore não é folclore, é o festival. Porque o folclore está em todo lugar. O festival era melhor quando era na praça? Sim, mas era uma outra situação. Né? Outra cidade, uma outra época. Outra época. Isso. Nós poderíamos fazer festivais temporãos, né? Porque nós temos grupos aqui para isso. Aí pode ser na praça, como eu fiz, internacional no recinto, e fiz na praça também. Mas é um público menor, é diferenciado. Não dava mais, não daria nos dias de hoje para fazer um festival como o nosso, né? Num lugar tão pequeno. Porque a festa cresceu, ela trouxe outras coisas juntos também, né? Ela trouxe alimentação, ela trouxe exposição sim. de como fala, artesanato, ela foi mudando, né? E até o recinto também te proporciona uma estrutura de banheiro melhor, né? Na praça tem que ser tudo adaptável, né? Não tem aquele... Então isso acaba ficando inviável, né? Não tem condição. E vou dizer para vocês, eu posso falar.
que não tem nenhum lugar no mundo que tem um espaço dedicado a festivais de folclore como o nosso. Eu estive em Parintins, porque eu gosto de ver as coisas, meu olho. O Bombódromo, a festa deles é linda, maravilhosa, mas o Bombódromo não é do tamanho do nosso recinto. A gente imagina que é até maior, né? Por imagem, né? Isso, pela TV, né? Então, tem muita... Quando a gente começou, ainda foi no governo do Geninho, ele falou, dona Cidinha, por que a Olímpia é a capital do folclore? Ele falou, porque o Santana denominou. Ele falou, não, nós precisamos fazer isso valer. Então, vamos fazer um documento? Aí eu escrevi, dei tudo. E eu quis, inclusive, os argumentos é que nós somos a capital do folclore, porque no Brasil tem grandes festivais. Tem o Parintins, tem o Nordeste com o São João, tem grandes festivais, mas que reúne grupos de todo o Brasil é só o nosso. Então, o nosso festival é único. Somos a capital. Temos que... E com muita propriedade e com, sabe, nós merecemos. Porque eu fui a festivais internacionais, vários, mais de 10 fora do Brasil, mas não tem. Como o nosso, com número de grupos, com gente de... Porque esse país é um continente, né? É muito rico, né? Então, a riqueza é muito... E a influência em cada região é muito diferente, né? Você vê, o olimpiense, eu acredito que ama o festival, porque a oportunidade é muito grande de você conhecer o seu próprio país. Você não precisa viajar para ir lá, os grupos vêm. Então, imagina, no mesmo palco que entram parafusos, lá, né? E de Sergipe, e daqui a pouco entra um grupo do Rio Grande do Sul. Oportunidade. Sabe, até vou falar com a voz normal aqui. Uma coisa que eu gostei muito, quando eu estava fazendo uns trabalhos lá durante o folclore, umas captações, e sabe o que eu via? Muita gente comentava assim, gente que foi lá para prestigiar, para assistir. Eles olhavam, aquele grupo lá é do meu estado. Aí acabava a apresentação, eles iam lá conversar. Nossa, que gostoso. Faz tanto tempo que eu vim embora de lá e estava com saudade disso. Então é um momento de reencontro. Isso, que trabalha e mora aqui na cidade, eu moro na região. Eu conheço aquela dança, é do meu estado, não sei, né? Rola aquele reencontro, né? Exatamente. É gostoso de ver, imagina quem está sentindo aquilo, né? Isso. Quando os grupos... Tem muito maranhense também que vem para trabalhar na cana. E quando vem grupo do Maranhão, eles ficam deslumbrados. Eles acolhem, eles... Sabe? É só a gente. O meu colaborador aqui, que trabalha aqui no estúdio Podemos falar assim, e é merecimento. Não é nada de protecionismo. Nós merecemos porque é o maior festival, o que reúne maior número de grupos, o que reúne grupos das mais diferentes regiões do país. E o nosso, vamos chamar de folcloródromo, é o maior que eu já vi no mundo. Muito bom. Então, eu posso dizer com propriedade, porque eu fui ver. Olha só, desci 8 horas de lanche e voltei 10 horas de lancha, de Manaus a Parintins. E comprovado. Sim. Isso aí. Muito lindo. Né? Tiro mérito, é maravilhoso. Mas não o recinto não é maior que o nosso, e é só boi, né? Isso. Boi azul, boi vermelho, são 3 noites só de boi. Como o Nordeste é só São João. Aqui tem São grandes festivais, né? Acho importante, respeito, mas o nosso é totalmente diferenciado. E tinha que sair, né, da cabeça de um gênio como Santana. Aqui é como se fosse a Copa do Mundo do folclore, né? Isso. Sim, eles falam isso. Você sabe que muitos grupos, eles têm verdadeira paixão para estar aqui. Quando eu fiquei coordenando, é uma dificuldade para não aceitar. Porque chega um momento, e o que acontece? Aí dá problema, nós sabemos que dá problema no palco, porque não dá tempo para todo mundo apresentar o que quer. Na época, a gente tinha problema de alojamento. Então,
Às vezes a gente tentava segurar, pois tinha grupo que aparecia por conta própria. Nossa, que incrível. Às vezes você falava, eu não tenho verba. Nossa, esse grupo que foi homenageado aqui, eu nunca esqueço de uma cena de um ano que eu estava lá na coordenação, que eles chegaram e eu falei, meu Deus, olha aí o Boi de Mamão chegando. Como que eles vieram, né? Porque a gente não tinha verba para ajudá-los. Aí eles desceram assim, olha, nós viemos. Falei, como você... Ah, a gente ia lá na porta do prefeito todo dia chorar, que a gente queria vir para a Olímpia. Eles adoram, então tem o maior prazer de vir. Então, e tem mais, né? Isso eu acredito que a história, que vai ter um reconhecimento, vai ter um momento que alguém vai ter que também ver isto em lei, porque Olímpia, o nosso festival, é responsável pela existência de muitos grupos. E eles falam isso. Se não fosse o Festival de Olímpia, os grupos iriam desaparecer, já teriam desaparecido. Então, eles se mantêm... Você vê, por exemplo, tem grupo que vem aqui desde o primeiro festival, passando os coordenadores. Esse ano eu fiquei emocionada quando eu vi a Congada de Sainhas. Então, ela já fazia um tempo, mas ela vinha nos primeiros festivais. Foi passando Então, de geração Rodrigo, e está lá. Eu prometo que eu venho um dia só para falar da história do festival. Maior prazer. Traz o Jonatas, traz os filhos. As dificuldades que eram para alimentar esses grupos. A gente saía pelas fazendas pedindo coisas, pedia... Doações mesmo. Era. Para poder realizar isso aí. Para poder fazer a comida para eles. Era feito na casa do Santana. Nossa, ele morava ali na Bernardino, não sei como é que chama aquela rua na esquina ali da Bernardino, uma esquina abaixo do Objetivo, aquela casa da esquina. Lá no fundo, não era muito grande o quintal, mas fazia lá os tachos e os grupos ficavam ali. E muita gente também hospedava, ajudava a dar alimentação. Nós tínhamos uma pessoa, seu Badi Aidar. Seu Badi dava uma res todo ano. Para já servir. Santana ia lá, ele dava para servir de alimentação para os grupos. Então, foi muita colaboração, muitas mãos juntas. E assim, uma coisa que a gente nem sabe o que motiva tudo isso. Eu acho que é o amor, a paixão por estar realizando esse festival, que cresceu, mudou de cara e tem uma proporção enorme, né? E na época fazia nem era por nada financeiro, não tinha financeiro. Não Bobear se colocava do bolso, né? Até hoje não tem, né? Colocava do bolso. Até hoje não tem. Então, uma paixão incondicional. Sabe, eu costumo dizer que o festival tem uma magia. Não sei se vocês sentem isso. Porque eu estou aqui, né, já quase 60 festivais, e vendo gerações passarem, e essa paixão. E quem não está mais em Olímpia, quando pode, vem para assistir o festival. Sabe? É muito assim, sabe? É uma coisa diferenciada, é uma magia. E por quê? Porque folclore é povo. Somos nós, são vocês, são aqueles que estão dançando, que estão tocando, cantando. E eles são bons, hein? Muito bons. São grandes fantasias artistas. Bonitas. Não, e os músicos, e o pessoal que canta, o pessoal que dança. E é um festival de cores, né? Totalmente diferenciado. Eu vejo que não só... Eu acho que tanto como um produto ou um evento, ele só é bom quando você sai com o sentimento de... Ano que vem eu quero estar aqui de novo, ou eu quero comprar isso aqui de novo. Deixa saudade, né? E o folclore é um evento que você não fala, graças a Deus acabou. Não, você fala, não, ano que vem tem mais. Eu quero vir, eu quero comprar roupa para ir, eu quero, né? Você fica com aquele sentimento aguardando. E é o que eu acredito que move muitos grupos ainda no Brasil, né? De continuar porque eles querem voltar aqui ano que vem. Ah, né? sim, é todos. sempre assim, né? A maioria sai falando, ano que vem nós estaremos aqui. Então, às vezes, a gente tem que deixar de convidar um para trazer um outro diferente, porque as pessoas não entendem. Então, tem gente que fala, mas precisa vir em grupo diferente. Tá bom. A gente pode trazer. Eu já trouxe balés aqui, o Balé Popular do Recife, o Balé da Amazônia. Mas, sabe, no meu coração, a essência do festival são os folclóricos. Aquele que está ali, né? Você está vendo, a criancinha junto lá, já tocando, participando, porque é aquilo que o povo cria.
É dele, é do povo. Um vai passando para o outro de geração. Exatamente. A criança é filho daquele que já dança não sei quantos anos. Exatamente. Eu vi isso esse ano, ainda estava reparando nisso. Você pode ter casos, né, de netos que vão estudar, que vão pesquisar até a própria manifestação folclórica da família. Mas a essência é o povo. É coisa nossa, que está enraizado na gente. Perfeito. Dona Cidinha, e disso tudo ainda nasceu mais um fruto, que é o GODAP, o grupo que é de origem de Olímpia e leva o nome de Olímpia também para vários festivais, inclusive fora do país. Conta um pouquinho do GODAP. O GODAP surgiu paralelo aos festivais. Então, quando nós, como eu historiei, que fazíamos o festival na escola, fazia exposição, esses grupos folclóricos que o Santana já estava incentivando vinham fazer apresentações. Ele conseguia trazer muito parceira nossa, foi a Inesita Barroso, Eli Camargo. Mas, quando era final de semana, que ele queria que o festival continuasse para a população, quando era durante a semana, final de semana eles vinham, mas durante a semana ficavam vazios, porque os grupos trabalhavam e nós não tínhamos recurso para bancar o dia de trabalho deles. Claro. Então, era tudo difícil, né, gente? Condução, estrada, muito complicado. Aí, um dia ele me chamou e falou para mim, olha, você vai ensinar os meninos a dançar. Eu falei, você está doido, Santana? Você é louco, eu toco sanfona, mas faço as partituras, mas dançar? Não danço quem toca. Geralmente, o instrumentista não dança, toca para os outros, né? Uhum. Falei para ele, eu não sei dançar. Vai. Nossa, parece que ele tinha, assim, sabe, ele enxergava à frente. E cada um ele colocava ali num lugar. Eu falei, mas como que eu vou? Vai, você consegue, você vai ensinar dança. Aí eu cheguei em casa, conversei com meu marido, ele falou, e agora, o que você vai fazer? Eu falei, eu não sei, eu acho que seria uma coisa interessante, porque eu também nunca deixei assim, nunca me preocupei com desafio. Desafiou, eu vou. Ia, né? Agora já não dá tanto, mas eu vou. Desafio para vir no Além das Águas, ela vem. Ela veio, tomou. Tá aqui. Desafio, Continua. Tô aqui. Então, aí eu comecei a pensar daqui, falei, olha, se eu for fazer Folia de Reis, já tem. Se eu for fazer isso aqui que tem, já tem. Apesar de que eu fiz também na escola, Folia de Reis para os meninos entenderem, com gado e tal. Aí eu tinha visto num programa, aí já tinha televisão nessa época, algumas coisas, eu tinha visto um grupo gaúcho. Aí eu falei para o meu marido, acho que no Rio Grande do Sul tem. Aí começamos a pesquisar. É difícil, né, gente? Hoje, você vai lá no Google, o Google te fala tudo. Mas não tinha nada disso. É. Aí eu descobri que tinha os CTGs, que o gaúcho já mantinha a tradição lá. Aí, o que nós fizemos? A gente tinha uma Kombi, ele, o Jonatas tinha uns 7 anos, a Jane uns 5, deixei a menorzinha aqui e fomos lá, para o Rio Grande do Sul. De Kombi? De Kombi. Que aventura, batendo estrada, essa rodovia, BR, não sei o quê, era de terra. Nossa, trechos de terra. Dificuldade. Mas fomos bater lá em Caxias do Sul. E o marido apoiando, como sempre. Apoiando. Aí fomos no CTG, achamos um CTG, chama Rincão da Lealdade, eu nunca vou esquecer, em Caxias do Sul. Ele existe até hoje. Certo. E aí a gente foi lá, compramos um jantar que eles estavam fazendo, e aí eu assisti o Pau de Fitas. Me deslumbrei, fiquei encantada. Aí comecei a perguntar aqui e ali, e o gaúcho é muito hospitaleiro, muito acolhedor. Aí eles me acolheram, perguntaram, aí nós começamos a contar a história que eu queria. Eu falei, olha, acho que tem alguém que pode ajudar. Aí foram atrás da pessoa que ensaiava para eles, do músico, até que eu cheguei no Paixão Cortes e no Barbosa Lessa. Então, o Paixão os dois tinham editado um livro. Esse livro era tudo desenhadinho, assim, os movimentos da dança. É para ensinar mesmo. Exatamente. Então, volto eu com algumas partituras, com a vontade, e um livro
E um livro. Das páginas do livro, arrancar um pau de fitas. E daí saiu o pau de fita de lá, então? Saiu do livro. A senhora conheceu lá? Conheci lá e do livro. Certo. Agora, como que ia fazer aquele mastro, as fitas, eles explicavam. Certo. Mas e como ia trançar, como ia destrançar, como isso. Hoje é fácil, né? Já sabe, né? Tem muita gente que sabe, que aprendeu. E a gente foi tentando e conseguindo. E outras danças mais. Então, eu comecei o meu trabalho no GODAP com as danças do Sul. Do Sul, porque é onde começou todo o apoio, né? Exatamente, de onde eu tinha apoio. Então, houve época que o Barbosa Lessa me convidou, eu viajei por todo Rio Grande do Sul, ele era secretário de Cultura. A gente ficou muito amigo. Sim. Ele veio aqui em festival. Então, é como eu hoje. Chegar um menino, assim, uma pessoa jovem, eu ajudei num trabalho de final de curso de um grupo, um pessoalzinho daqui. Nossa, eu fiquei na maior felicidade de ver eles interessados pelo folclore. Isso, e ele acho que sentiu isso também lá, né? Ele sentia isso, né? Nossa, essa menina, eu tinha 20 e poucos anos, né, interessada e levando a nossa cultura para lá, então eles me apoiaram bastante. Se empolgou e a coisa aconteceu. E como eu já tocava acordeão, então as partituras estavam lá, não foi difícil, né? Daí começamos, fiquei por alguns anos só com as danças gaúchas, ensaiando os alunos do Capitão. Sim. E numa dessa, o prefeito Fernando dançou também. O prefeito Fernando estudava lá e dançou também. Fernando dançou também, e assim muitos outros, né? Sim. Então, pessoal que está aí, muita gente. Aí, depois, passado um tempo, o primeiro grupo que veio diferenciado, além dos folclóricos que já vinham daqui de São Paulo, de Minas, a Zuleika, que tem origem no Ceará, ela trouxe um grupo do Ceará. Aí eu me encantei, achei lindo, maravilhoso, e todo mundo se encantou. Era um grupo ligado ao SESI, de Fortaleza, com as danças do Nordeste. Falei, vou fazer Nordeste. Aí procurei ajuda, mas a coordenadora não foi nada receptiva. Mas não tinha importância. A gente fazia o festival na praça e a nossa arquibancada era a escada da igreja. Isso. Eu sentava na escada e, conforme eles dançavam, eu no caderninho. Anotando tudo. É o trabalho de campo, né? Aí comecei, o Nordeste começou a entrar também no GODAP. Certo. Aí, um dia, também o Santana me chamou, ele trouxe uma professora da USP, Maria Amália Gifone, que já tinha feito pesquisas aqui no estado de São Paulo, e ela veio para palestrar. Ele falou, olha, nós somos de São Paulo, nós temos que ter dança nossa, que não seja manifestação religiosa, dança mesmo. Aí a Maria Amália nos indicou, e ela já tinha um livro que ela havia pesquisado aqui na região de Ribeirão. Então, lá fomos nós dois, né? De novo. Par. Em Ribeirão, foi onde eu pesquisei a dança do café, a chimarreta de salão, a cana verde de passagem. Depois, a gente tinha uma quadrilha aqui em Ribeiro dos Santos também, que é a quadrilha que eu inseri. Aí veio a balainha, também paulista. E mais à frente... E essas danças são todas de São Paulo? Todas de São Paulo. Tudo aqui todas do estado. de São Paulo, do estado. E depois, por incentivo da Nina, que era minha diretora no Reis Neves, nós fomos pesquisar em Ibitinga a dança do bambu. Então, aí que veio a dança do bambu. Ela é de Ibitinga, daquela região? Da região de Ibitinga. Ela era dali. Então, aí foi crescendo cada vez. É uma outra vez para explicar cada dança. É muito bonito. É muito bonita a origem, de onde veio. Então, tem dança de origem italiana, de origem portuguesa. A do bambu era de festa junina, mas de origem indígena. Tanto que eles dançam descalços. Tudo. Essa é a maravilha do folclore. Ali, nada do que está ali é inventado. Tem o seu motivo. O povo é muito sábio. O povo cria. O povo tem muita sabedoria. Muito. O povo é muito sábio. Então, tanto nas danças como em todas as coisas da vida, né? Então, construía a casa com o quê? Com o material que tinha. Sim. Onde tinha barro, construía de barro. Tinha madeira, de madeira.
queria comer o arroz tinha palha. Aí criou o pilão. Depois do pilão veio o monjola, e assim foi. Então, o homem... O ser humano é sensacional. É inteligente, sensacional, né? E acha saída para as coisas. Então, aí que nós inserimos no repertório do Godap. Aí as danças gaúchas também foram ampliando, a gente foi recebendo mais, do Nordeste também, e aí foi crescendo. E aí vocês conheceram o mundo, né? Foram até para o Japão. Sim. O Márcio Diniz esteve aqui, né? Falou, bateu papo com a gente, contou bastante coisa do Godap. As viagens. As viagens, né? Então ele ilustrou Márcio, um pouco. Participação na TV. O Márcio é meu filho, né? Filho do meu quintal. Isso, São ele os filhos tem um amor muito grande. Que eu dividi, os meus filhos, né, aceitaram como irmãos e são meus filhos. Ele, infelizmente, o Pedroso, né, que eu perdi agora, mas são todos meus filhos. E agora, essa nova geração são netos, e acho que eu vou esperar os bisnetos. Eu já tenho... É tão bonito isso, sabe? Porque tinha um casalzinho no palco, e uma era filha de uma sobrinha do Pedroso. E o menininho junto, eu não sabia, filho de uma menina que dançou. Inclusive, é uma das que foi comigo para o Japão. Então, é muito bom isso. A história né? se repete, vai passando de novo. É a mesma coisa de geração para geração. Que acontece nos folclóricos, acontece aí no parafolclórico também. Sabe, os pais que já dançaram, os que não dançaram porque não tiveram oportunidade, ficam felizes dos filhos dançarem. Então, isso é muito bom. Um dos dias que eu saí do folclore, eu tinha ido lá comer um hambúrguer lá no Gutierrez lá, e eu falei, Guti, eu vi que você sai daqui, vai pra lá, e você já desce lá no palco, já assiste, eu não sabia disso, né? Eu falei, cara, eu dancei quando era jovem, o Gutierrez Rosa, o filho do Rubens. Sim. E aí ele falou assim, eu dançava, viajava pra dançar. Eu falei, que legal. Quanta sabe? gente passou. Então tá assim, vai ficar no coração dele aquilo sempre. Sim. Se tiver um festival, ele sempre vai estar lá. Outro que passou, o Tiago Pessoa, também esteve aqui. Contou também, ele faz parte do grupo, né? O Tiago também fez muitas viagens, inclusive para o Japão. E ele e a Paula se conheceram no Godap. Os dois dançavam e conheceram lá. Ó, o Godap fazendo casamento também. Saíram alguns casamentos. Eu estava agora no festival e veio um senhor, assim, né, um jovem senhor, me abraçar. A senhora lembra de mim? Eu li, assim, na hora. Ele falou, sou Tuxê. O Tuxê é Corradini, da família Corradini. E aí, olha a Lilian. Falei, meu Deus, também eles se conheceram no Godap e casaram. Que legal Tuxê e a Lilian. E vai ficando história, vai criando história. Muita história, muito bonito. Que joia, fico Tive feliz. mais casais também, outros que eu torci para dar certo, não deu, mas muitos deu. Tá joia. Só fazendo um adendo aqui, Cidinha, obrigado pelas... Né? Essas histórias são muito gostosas de ouvir, inclusive, às vezes a gente fica com preguiça de estudar, né? E hoje tem tanta recurso, e a gente vendo você falar que precisava estudar uma coisa, teve que ir lá no Rio Grande do Sul para poder estudar, e às vezes a gente tem que ir de mão beijada. Hoje tem YouTube, arrancar de um livro. Olha a dificuldade que era. Aí vem o ditado, né? Quem quer faz, né? Não dá desculpa, né? Até as partituras, né? A gente olhando hoje falando, eu não vou fazer isso aqui, né? E vocês realmente fizeram pelo amor e tá aí até hoje essa história. Merece todo o reconhecimento da cidade, de Olímpia e dos olimpienses, porque foi um trabalho que eu, assim, sinceramente, não imaginava que era tão grande. A gente sabe que teve uma dedicação de uma vida, mas que é nesse nível de... eu não gosto de usar a palavra sacrifício, mas foi um sacrifício. Uma dedicação para poder chegar a esse ponto e ter esse festival hoje que está para todo mundo aí, né? Então... um legado, né? Mas sempre foi muito prazeroso. Então, são coisas assim que eu sinto que foi até uma realização pessoal. Fez sempre muito bem para mim também. E depois, né, o Godap recebeu o convite internacional em 1997, aí a gente começou as viagens internacionais. Já viajávamos, né, por São Paulo, pelo Brasil, foram inúmeros festivais. América Latina aqui também. América Latina, isso depois pelo CIOF. Então, nós fizemos vários festivais, né, fizemos 97 as Ilhas Canárias, daí nós tínhamos um intercâmbio, foi daí que eu comecei a fazer os internacionais aqui.
Então, eu fiz de 97 a 2004, os internacionais. De 98, desculpe. E o Godap viajou em 97 para as Canárias, 99 para a França, 2000 para o Japão, 2002 para o México, e nesse meio viajou para o Chile, foi em 2003. Mas fizemos Argentina, Bolívia, e, Paraguai umas 2 vezes, e muitos festivais também no Brasil, né? E o Godap, ele leva o nome do Brasil, né? Como ele tem essa Sim. mescla de danças Sim, de todas sim. as regiões, Sim. ele leva o nome do Brasil lá fora, nesses festivais internacionais. E o nome do grupo foi também dado pelo Santana. É. Quando ele mudou, né, o cognome de Olímpia, que era Menina Moça, Cidade Menina Moça, ele falou, olha, você vai pôr no grupo para perpetuar, agora vai ser capital do folclore, então é Grupo Olimpiense de Danças Parafolclóricas, Cidade Menina Moça. Às vezes tem lugares que às vezes o pessoal fala, é da Cidade Menina Moça. Não, é o nome do grupo. Centro de Tradições Noiva Sertaneja, porque Olímpia também foi chamada antes de Noiva Sertaneja. Então, a gente mantém também a tradição das designações da cidade no grupo. E foi ele que determinou. Isso eu não Então, sabia. a gente trabalhava juntos, né? Então, ele vinha, ele falava, olha, eu quero que você faça tal dança. Eu falava, vamos lá. Teve uma vez que ele chegou e falou assim, você tem que fazer o Vaqueiro do Marajó. Eu falei, Santana, a dificuldade é traje. O vaqueiro para uma dança, um traje. Isso. Ele falou, vou dar jeito. Daí vai ele lá, me chama na prefeitura, era o Marreto, o prefeito. Já falei com o seu Álvaro. Eu falei, o que foi, Santana? O Álvaro vai dar a roupa para você fazer a dança. Então, rapaz, Não Ele tem dava ponto mesmo. fugir agora. dava mesmo. Ele dava mesmo, era do bolso dele, não era da prefeitura. Sei. Ele dava, sim. Ele falou, o que a senhora precisa? Ele quer que eu faça uma dança, mas tem que ter a indumentária, né? Porque tem uma certa dificuldade, porque no grupo eu nunca selecionei. Nem cor, nem religião, nem raça, nem situação econômica ou posição social. Quem quisesse participar... E nem também se tem talento. Eu até prefiro quem tem dificuldade que vá lá para aprender. Então, eu já tive criança com síndrome de Down, eu já tive hiperativo. As psicólogas, às vezes, mandam para mim. E esse é o meu objetivo. Eu sou educadora. Eu não estou ali para fazer show. Se fez show, ótimo, maravilhoso. Mas se você... Tem uns que chegam e falam assim, mas eu não sei quanta gente que... Eu tenho hoje no grupo aquele que chega e que dança e que não precisa de tanta... Mas tem outros que têm dificuldade. Isso. Mas nunca selecionei. Nunca falei, você não vai dançar porque você não tem jeito. Incluir todo mundo que quisesse todo. participar. É um trabalho didático social, de oportunidades, não só de desenvolvimento, porque a dança socializa. Ali dentro, eles são amigos. Tem um papel muito maior que a apresentação em si, ali em cima do palco, né? Sim, se você procurar esses meninos no fim de semana, onde que eles estão? Juntos. Vira um juntos. ciclo de amizade. Eles são amigos. O grupo que fazia parte, o Pedroso, eles se reúnem até hoje. Fantástico. São tudo compadre. Se uns até casou, imagina a amizade, né? Então, eles se reúnem, eles fazem, sabe? Um foi padrinho do outro foi... Isso é muito gratificante. Esse é o meu trabalho. Parabéns. Sabe? De dar oportunidade, principalmente. Porque um menino tímido, ele vai para o palco. Ele tem que largar a timidez. Transformação, né? Transformação. Eu tenho, agora no grupo atualmente, eu tenho um que é da minha família. Ele nem conversava quando ele chegou no grupo. E ele fala, o Godap me salvou. Que legal. Então, eu acho que isso é muito importante, sabe? Como você falou, dinheiro, não. Folclore e cultura é difícil. Mas essa parte que é gratificante e que eu acho que é muito importante, que é o meu objetivo maior.
Maior prêmio, maior troféu, né? É isso aí. Sim. E o reconhecimento. De saber que todos que passaram pelo grupo, enquanto eles falam, foi o melhor tempo da minha vida. Foi a melhor época da minha vida. Isso é muito bom. Isso aí. Dona Cidinha, falamos tanto de música desde o começo e tá faltando música aqui no nosso episódio, não tá? Vamos Sei lá. que a senhora preparou uma surpresa aqui que a gente pediu se desse e ela atendeu. Mais essa solicitação. Mais um pedido. Vamos preparar então. Ela vai dar uma palhinha aí, como lá na sala da 8ª série. Aí, agora preparamos aqui para receber e fazer o show da Dona Cidinha aqui. Vamos lá, Dona Cidinha, vamos mostrar aí pra gente. Parabéns, que gostoso, gostoso ouvir. Não perdeu o costume, vamos aplaudir! Ei, que coisa boa, que privilégio. Dona Cidinha, não sei como agradecer, estou até emocionado aqui de ter esse presente aqui, da senhora vir participar tão ativamente aí, trazer o instrumento e fazer essa participação brilhante. Muito obrigado, eu fiquei feliz demais. E a Olímpia vai adorar também ver a senhora tão bem, tão disposta e com tanto vigor até hoje, viu? Obrigado pela oportunidade. Espero, né, que eu tenha contribuído para, especialmente, né, animar as pessoas, né, chamar para a vida e dizer que tudo que a gente faz vale a pena. Com certeza. Mas, mais uma vez, o nosso aplauso e nosso agradecimento aí pela participação, que é fantástico. Faz parte da história de Olímpia, como eu disse. É um orgulho grande ter a Dona Cidinha, ter escrito essa história junto com tantas pessoas, que ninguém faz nada sozinho, mas ter
essa iniciativa, essa garra, essa força que moveu tanta gente, moveu tantos eventos, tantas conquistas para o nosso nome. Então, é muito gratificante ter a presença da senhora aqui e ter enriquecido mais ainda o canal Além das Águas. Viu? Muito obrigado de coração. Fica o nosso agradecimento mais uma vez. Isso aí. Obrigada, gente. É isso aí, galera. Saiu mais uma gravação aqui do Além das Águas Podcast. Aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, ativa as notificações e, claro, compartilha para todo mundo para fazer esse vídeo chegar mais longe, para mais pessoas assistirem essas maravilhosas histórias que contamos aqui